Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jefferson. E eu sou Jade. Nós nos mudamos e nós vamos contar para vocês como foi todo esse processo. Então, pessoal, para quem acompanha a gente lá no Instagram, percebeu que a gente passou esses últimos dias um pouco sumidos, né? Até mesmo aqui do YouTube a gente acabou não conseguindo gravar muitos vídeos como normalmente nós fazemos. Isso porque nós nos mudamos e vocês sabem, né? Questão de mudança é uma trabalheira, é um monte de coisa que tem que resolver, então a gente acabou ficando um pouquinho off esses dias por conta disso. Nós vamos contar para vocês hoje como foi todo o nosso processo de mudança, onde foi que a gente buscou, né, os sites que nós buscamos, os imóveis, o que nos foi solicitado para poder fazer esse arrendamento, e a gente vai contar tudo isso para vocês hoje. A gente pensa que o processo de mudança ele é simples, mas não é tão simples assim. A gente pensava que nós tínhamos poucas coisas, né? Mas aí quando começamos a desmontar, que começamos a juntar os itens, separar o que quer levar no caminhão da mudança, o que nós mesmos íamos levar no nosso carro, então a gente viu que era um volume muito alto mesmo. Mas enfim, vamos lá. A pergunta mais importante, né, é o porquê que a gente se mudou, se a gente não gostava do apartamento que a gente morava ou não. Assim, nós realmente gostávamos muito, tanto da localização do nosso apartamento como do apartamento em si. Porém, nós resolvemos nos mudar. Quem já viu esse vídeo aqui em cima, onde a gente falou do apartamento que a gente morava, nós morávamos num T2, né, num apartamento de 2 quartos. E aí, como vocês sabem, a família está aumentando e a gente queria um pouco mais de espaço, tanto pela questão do novo bebê que vem por aí, como também pela questão de que Jefferson trabalha a partir de casa. Então, realmente, ele precisava também de ter um espaço melhor para ele poder trabalhar. Então, nós resolvemos nos mudar para um T3, que é um apartamento de 3 quartos, para ter um pouco mais realmente de espaço. Pois é, o processo ele iniciou, né? Obviamente essa foi a motivação, né? Mas em seguida a gente começou o processo de busca, né? Utilizamos algumas ferramentas que a gente já partilhou aqui anteriormente, que são sites como Idealista, OLX, Imo Virtual, alguns grupos de Facebook. A gente também interagiu com conhecidos aqui que conhecem também mais pessoas para ver se tinha algum apartamento que fosse um T3 ou superior, que também fosse nessa região aqui onde a gente mora, né? Que é no centro de Torres Vedras mesmo. Então essa busca foi bem complicada, a gente inicialmente não encontrou nada. O que a gente encontrava, a gente não gostava, né? Ou eram imóveis que estavam realmente bem danificados, né? Precisando de muita reforma, ou pequenos, né? Ou ainda mais afastados, que não eram interessantes para a gente. Então a nossa prioridade realmente era mais ou menos o valor que a gente tinha em mente, né? Não subir muito o que a gente já tinha de gasto, como também se manter nessa região onde a gente mora atualmente, né? Então essa foi a premissa inicial. A gente teve muita dificuldade, mas graças a Deus, depois de algumas tantas visitas, a gente conseguiu de fato encontrar o tão almejado apartamento que fosse do nosso agrado. O apartamento que nós arrendamos, né? Nós arrendamos ele através de uma imobiliária aqui de Torres Vedras, a Remax. E aí nós tivemos todo o suporte, né, do corretor, que nos ajudou tanto na busca. A gente visitou não só esse imóvel, como outros também. Sim. E ele deu todo o suporte que a gente precisava. Foi realmente, assim, muito bacana para nós. E esse apartamento aqui, quando a gente entrou, a gente já se apaixonou. Sim. Além do apartamento em si, né, do tamanho, de preencher todos aqueles critérios que a gente tinha, também pela localização, que é em frente a um supermercado, que é algo assim que foi excelente para nós, e também é muito próximo da creche onde a nossa filha estuda, onde a Aurora estuda. Sim, então facilita muito a questão de deixar ela na creche, de buscar, não fica tão dependente assim de Jefferson, questão com o carro. Sim, apesar de não ter garagem, né, aqui privativa, mas as vagas de estacionamento aqui são bem mais amplas do que no outro apartamento que a gente morava. Isso era um problema muito grande, porque muitas vezes eu tinha que ficar dando várias voltas no quarteirão para conseguir uma vaga de estacionamento próxima de casa.
Isso complica mais ainda quando é o inverno, né? Então, às vezes de manhã logo cedo, fazendo 5, 3, 2, até 0 graus, eu tenho que descer com a Aurora e sair descendo a rua, caminhando com ela, até encontrar o carro, né? Pra gente poder ir, tanto para ir quanto para vir. Isso quando também a gente não pegar a chuva. Então, esse é um fator que pra gente foi muito bom, né? Porque aqui tem muitas vagas. Então, esse pouco tempo que a gente tá aqui, a gente não tem tido nenhuma dificuldade para estacionar, independente de chegar em horário de pico, sair em horário de pico, chegar à noite, sair de manhã, chegar de manhã. Então, todos os horários que a gente precisou sair e chegar, a gente nunca teve dificuldade com o estacionamento. Até mesmo que na nossa mudança, a gente conseguiu vaga de frente ao portão, então, de entrada. Então, assim, é bem tranquilo em relação a isso, foi um avanço na qualidade, vamos dizer assim, desse aspecto pra gente. Então acabou que no fim, né, foi até melhor do que o que a gente esperava, de não só conseguir um apartamento de 3 quartos, mas também com uma localização que vai beneficiar a gente muito mais do que no outro local onde nós estávamos. Então, no final das contas, saiu melhor do que a encomenda, na verdade. Sim. Pessoal, pode ser que o vídeo fique com um pouco de barulho, porque tá tendo obra aqui no apartamento, aqui no prédio. Então tá um pouquinho de barulho, pode ser que saia esse barulho no vídeo, mas vocês relevem, porque realmente a gente queria muito gravar esse vídeo para estar passando esse conteúdo para vocês. Já aproveitem, quem ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, curte nossos vídeos, compartilha, comenta, porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e incentiva, né, que a gente traga mais conteúdo para vocês. Falando um pouco sobre as condições de arrendamento, eu vou voltar um pouquinho porque a gente foi surpreendido por condições de visita. É isso mesmo. A gente entrou por uma peneira antes de fazer as visitas. Eu acho que por conta da situação, né, que o mundo vive, então as visitas elas estão um pouco mais limitadas, né, principalmente no número de pessoas, toda a questão de proteção individual. Então, assim, inicialmente já nos era questionado se a gente tinha contrato de trabalho, se a gente tinha renda compatível, se a gente tinha fiador, se a gente estava ciente das entradas, né, as rendas adiantadas, calções, etc. O IRS também. IRS também. Então, assim, a nossa questão da autorização de residência. Então, a gente passava inicialmente por esse filtro para de fato a pessoa ir com a gente lá para poder mostrar o imóvel, a gente olhar, ver o que a gente achava e depois emitir uma proposta, né? Então, assim, não está tão fácil assim para quem acaba de chegar aqui, né, para poder arrendar o imóvel. Eu acho que de todos os imóveis que nós visitamos, apenas um que era diretamente com o proprietário. Então, quando é diretamente com o proprietário, ele já não exige, assim, tantas coisas. Tem uma flexibilidade maior. Porém, os demais, acho que apenas esse realmente, mas os demais, realmente todos exigiam todas essas coisas que o Jefferson falou. Então, assim, para quem está acabando de chegar aqui em Portugal, realmente não é fácil arrendar nessas condições. Tem que ter atenção que estamos falando de Torres Vedras, né, no centro da cidade. Então, óbvio que talvez aqui mesmo em Torres Vedras, mais afastado, você tenha uma flexibilidade maior, como também isso pode ser uma realidade totalmente diferente para outras regiões daqui de Portugal. Então, o que a gente traz aqui é a nossa experiência aqui. Pode ser que outras pessoas tenham outras experiências, até mesmo aqui, com outras mobiliárias, outros senhorios. Então, assim, cada caso é um caso. Então, falando um pouco sobre os critérios, né, os requisitos para o arrendamento, eu acho que foi um padrão que a gente encontrou em todos os anúncios, que precisava de fato de uma renda adiantada, calções, né, apresentar IRS já liquidado, 3 últimos recibos de pagamento, né, então, e em alguns casos pediam também fiador. Quais foram as condições que nos deram a possibilidade de arrendar aqui, né? Nós demos uma renda adiantada, nós demos também 2 calções, né, que nada mais é do que o valor da renda, né, vezes 2, que fica guardado para o caso do fim do contrato, se tiver algum dano, alguma situação que precisa ser reparada aqui. Lógico que não são danos, né, obviamente causados pelo desgaste natural, mas assim, alguma situação que tenha sido por mau uso, por negligência, por exemplo, uma cerâmica que quebrou, um vidro, uma situação num banheiro, uma descarga, uma janela, uma porta, alguma coisa que de fato foi danificada por negligência. Então é descontado dessa calção, né? E se tudo foi encontrado
nas mesmas condições que foram entregues, né, no início do contrato, então esse valor é devolvido de forma integral. Nossa situação aqui, a gente precisou também de um fiador, o fiador, né, numa condição de quem vem do Brasil para cá, é muito complicado, né, porque você, quando chega aqui, você não conhece ninguém, né, você ainda não tem aquele vínculo, e uma pessoa ser fiador assim de um brasileiro recém-chegado, né, a não ser que você tenha um relacionamento já bem formado anteriormente com algum residente aqui, mas se não for é muito complicado. A gente tem um fiador, né, graças a Deus a gente conseguiu apresentar esse fiador, ele foi aceito também nas condições e a gente conseguiu firmar o contrato. E quanto é que a gente paga, né, nesse arrendamento? No nosso antigo apartamento nós estávamos pagando 650 euros, né, que a gente teve uma reduçãozinha no valor por conta da pandemia e tudo mais. E aí aqui a gente está pagando 700 euros num apartamento de 3 quartos, né, um T3, no centro da cidade. Obviamente, se você sair do centro, se afastar um pouco mais, você consegue arrendamentos mais em conta. Porém, também se você for, por exemplo, para a zona de Santa Cruz, que é praia, lá vai ser desse valor para cima. Sim. Então a gente vai fazer um vídeo para vocês falando a média de valores dos apartamentos, né, que a gente viu por aqui, de T1, T2, T3, porque aí fica mais claro para detalhar esse assunto para vocês. Sobre a mudança, pessoal, a gente teve muita dificuldade também para encontrar mudança. A gente achou que 1 semana, 2 semanas de antecedência em procurar mudança seria um prazo factível, mas foi bem complicado. A gente não encontrava empresas que poderiam ter vagas para a realização desse processo no fim de semana. Então a gente teve que de fato recorrer à sexta-feira, né? Eu tive que me ausentar do trabalho. Foi até bom, né? Porque a Aurora também estava na creche, então a gente teve esse sossego, né, esse descanso. Porque fazer mudança com uma criança pequena que requer atenção o tempo todo, que não para quieta, realmente brincar, é complicado. Tudo é novidade, então graças a Deus deu certo assim. Por um lado não foi muito bom, né, porque o nosso grande amigo que ia ajudar não pôde também, né, obviamente ele perdeu trabalho por conta disso, mas graças a Deus deu tudo certo. A mudança, ela ocorreu num período de chuva, né? Então foi bem complicado também. A gente teve alguns percalços por conta disso. A gente teve que gastar mais para embalar os nossos móveis, né? Os nossos itens por conta de uma possível chuva. Graças a Deus não choveu. Choveu depois que terminou a mudança, realmente começou a chover. Tudo isso porque a gente queria aproveitar o final de semana, esse que passou, que pegava um feriado na segunda-feira, porque aí a gente teria mais tempo para poder conseguir organizar tudo, né? Então realmente foi um pouco uma correria. Nossa mudança, ela estava prevista, vamos dizer assim, estimada em acontecer em até 3 horas, né? Porque de fato é uma distância muito pequena, a gente não tem muitas coisas, mas aí quando a gente começou a desmontar, que a gente começou a encaixotar, colocar os itens, separar, e a gente viu que a gente tinha muita coisa mesmo. E como a gente embalou tudo, a empresa quando chegou, ela teve o cuidado de embalar tudo bem direitinho. Então isso gastou muito tempo, né? Porque Gastou imagina muito você tempo. passar aquele plástico filme em todos os móveis da casa, realmente demora bastante tempo. Exato, a gente teve uma pequena dificuldade no início, né? Por conta de estacionamento, porque lá na nossa antiga morada, a gente tinha uma limitação, né, de estacionamentos. Tinha uma vaga na frente, né, para carga e descarga. Só que o supermercado lá também tem um volume muito alto de entregas, então isso atrapalhou a gente no início. A gente teve que esperar um processo terminar no supermercado para poder estacionar a carrinha. Então isso já demandou mais um tempo. E óbvio, a empresa de mudança ela não tem culpa, né? Então o taxímetro, né, ele fica rodando por uma pendência minha, né? Então, o que estava previsto para 3 horas se multiplicou e a gente conseguiu terminar, vamos dizer assim, jogar tudo aqui dentro do apartamento novo em 7 horas e meia. Então, é isso mesmo, foram 7 horas e meia de mudança. Mas assim, a gente não tem do que reclamar em relação, né, à equipe de mudança. A gente pode até deixar o contato deles na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Realmente eles foram
muito cuidadosos em questão de envelopar, né, todos os móveis, Sim. na questão de trazer mesmo, eles quando trouxeram para esse apartamento novo, eles já perguntavam onde era que queria que deixasse aquele móvel, já para ficar mais ou Mais menos no próximo pra local, né, organização, mais né? fácil para a gente poder organizar. Então realmente assim, a empresa de mudança está de parabéns. Sim. O pessoal muito gentil, né, muito Sim, bem bem atencioso. atencioso, bem proativo em realmente fazer as coisas bem direitinho. Então em relação a isso, a gente Eles não tem davam nada a reclamar. dicas também de embalar, ó, vamos colocar isso aqui dentro disso, ó, isso aqui cabe assim, vamos enrolar isso aqui melhor, vamos fazer assim, fazer assim. Então assim, só para você ter ideia, foram gastos nada mais nada menos do que 700 metros de papel filme. Então a gente teve a nossa TV enrolada, espelhos, sofás, as partes do sofá, que o sofá é todo desmontável, almofadas, travesseiros, muitas questões de brinquedos, armários, geladeira, máquina. Então assim, tudo foi bem embalado, a gente não teve que se queixar, né? Até um pequeno incidente que aconteceu, um arranhãozinho assim, eles, olha, nós infelizmente teve um móvel que arranhou, que foi esse aqui, a empresa vai lhe dar um desconto por conta disso, pedimos imensa desculpa, tal, e tem sido um detalhe muito atípico assim, então assim, recomendamos essa empresa, nós não temos parceria com ela, vale a pena pesquisar, vale a pena buscar procedência. Essa empresa foi indicada pelo nosso corretor, né, que nos apresentou esse imóvel aqui, então graças a Deus deu tudo certo, apesar de ter sido muitas horas de trabalho. Né? E assim, pessoal, vocês acham que a mudança é só carregar os móveis de um lugar para o outro? Não. A gente teve também que levou tempo para a questão de instalar o gás, porque estava tudo cortado aqui, né? Então, instalar o gás, instalar a eletricidade, instalar a água, então instalar a internet, e uma coisa dependia da outra. Para instalar o gás precisava já se ter água, já ter eletricidade. Então, tudo isso a gente teve que correr atrás ainda antes de poder se mudar, né? Para poder já estar com tudo ok quando a gente viesse para cá. Então, realmente é um processo bem cansativo, bem intenso, onde a gente tem que fazer muita coisa. Então, por isso também o nosso sumiço por esses dias. Foi tudo muito complicado, vamos dizer assim, porque os prazos que nos davam sempre eram prazos enormes, que a gente achava uma situação totalmente inacreditável. Então, a gente ligava, com 15 dias, no prazo máximo de 2 semanas, prazo máximo de 10 dias, a gente, como assim? Então a gente achou que mais ou menos uma semana daria tempo de fazer tudo e quase que não deu, né? Então assim, graças a Deus, depois de muita insistência, indo na companhia de água presencialmente, ligando para empresas de gás, ligando para empresas de energia, apertando a empresa de telefonia, fui presencialmente lá também. Então depois de tudo isso, graças a Deus, tudo foi instalado, né? Antes do processo do gás, que era o último. O gás tem uma inspeção que tem que ser feita antes, então tudo foi feito casadinho, né? Tudo saiu perfeitamente planejado, graças a Deus, e tudo deu certo. E aí, depois de todo esse processo e da mudança, agora vem uma outra parte também que a gente precisa fazer, que é alterar as questões das documentações. Atestado de morada, que a gente tem que atualizar com o nosso novo endereço, autorização de residência, o selo do estacionamento. Então, tudo isso segurança social. Então, tudo isso a gente tá fazendo agora, né, após a mudança, para poder ficar com tudo correto. Aí tem a questão também da conta bancária, que também tem que atualizar o endereço, ou seja, tudo que a gente tem referência do antigo endereço tem que atualizar para o novo, né? Então isso demanda tempo, isso demanda esforço, demanda custo, né? A gente sabe que todo processo ele tem regras, né? E quando as regras não são cumpridas, existem as coimas, né? As multas. Então a gente quer evitar todo esse transtorno, quer fazer o processo tudo direitinho, né, como deve ser feito, até mesmo para assim, para servir de exemplo, né? Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, né, sair mais vídeos em relação à questão dos valores de arrendamento. A gente vai fazer um tour também pelo nosso antigo apartamento para mostrar para vocês como que era. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!